Pai e filho uniram-se no mesmo propósito. Escreveram uma história a 4 mãos, 2 corações e um tesouro. O resultado acontece nesta sexta-feira, com o lançamento do livro Código de Cristo, na livraria Saraiva, aqui em Ribeirão Preto, e o livro cuja história se passa no Oriente Médio, nos tempos modernos e também há 2000 anos. Em nossos estúdios, o pai escritor, Gregório Vicente, e o filho, também escritor, Lucas Vicente. Prazer tê-los aqui. Prazer é todo nosso. Eu queria saber como é que é essa mágica de unir quatro mãos para escrever um único livro. Quando nós tomamos essa decisão, né, veio no meu coração escrever um livro a 4 mãos, 2 corações e um tesouro. E esse tesouro nos uniu. Então foi mais fácil. Pai e filho ficou mais fácil para escrever. Agora, lógico, todo livro começa com início, meio e fim. E nós participamos em todas as áreas. Teve momentos em que o Lucas escreveu capítulos e o meu personagem modificou um pouquinho. Eu escrevi capítulos e o meu personagem também modificou um pouco. Então, foi uma junção de todos esses personagens junto conosco. Então, foi mais fácil. Mas o mais importante foi quando nós pensamos que 2 mãos podem escrever, mas 4 escrevem bem melhor. E 2 mentes também. As 2 mentes pensam melhor do que uma, sem dúvida nenhuma. Ô Lucas, essa sensação de escrever em família, de lançar um livro, é seu primeiro livro, Lucas? Seu também, Gregório? Sim, meu primeiro livro. Essa sensação de escrever com o pai, deve ser um negócio maravilhoso, né? Óbvio. É algo bem prazeroso, até que na época que a gente ficou 1 ano escrevendo, e eu trabalhava ainda, então não dava para mim dar tanta ajuda ao meu pai. Mas após eu retornar ao meu trabalho, eu resolvi realmente trabalhar junto com meu pai nessa empreitada. A gente demorou 2 anos e meio para escrever. 2 anos e meio para escrever? 2 anos e meio. No final do livro, que era no ano e meio, é que eu saí do meu trabalho para fazer só isso com meu pai. E aí a gente se disciplinou e ele pedia para mim escrever capítulos, fazer pesquisa, porque eu estou me formando em História. Como é um livro histórico, então auxiliava ele nos capítulos fazendo a pesquisa histórica, o levantamento da época de Jesus, o levantamento da época, no período da década de 50 a 70 no Oriente Médio, sendo assim uma dupla, um complementando o outro. Por isso que deu tão certo. Agora, ô Gregório, como é que consegue se misturar ficção e fatos há 2000 anos e nos dias atuais? Qual é a mágica que você traz? Na realidade, a história, o nosso personagem principal, né? É um beduíno? Não, ele é um arqueólogo. Um arqueólogo e um amigo dele, né? E um amigo dele. E eles vão para o Oriente Médio na época dos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1947. Só que ele vai em 1955, já começou tudo, né? Já as pesquisas, e ele começa a verificar que tem muita gente interessada nesses manuscritos que apareciam sempre. E esse beduíno, que depois vai se tornar amigo, né? Também leva mais um manuscrito para ele, que é o tesouro desse beduíno. Também não posso contar mais um pouco da história, senão vou contar todo o livro. Conta o final do livro, né? Mas ele leva esse tesouro para ele e ele começa a decifrar. E ele tem uma namorada, né, que é sua amiga, e ela também é uma historiadora. E os dois começam a decifrar e a entrar nessa história. E aí é o relato desse manuscrito. E esse relato revela algo que ocorreu há 2000 anos atrás, né? Mostrando na visão de 2 escribas, que é mencionado no manuscrito. Então é uma história interessante, porque é no momento de 1955 a 67 no Oriente Médio, em que tem o início uma guerra, que é a Guerra do Canal de Suez, e depois a de 67, que é a Guerra dos 6 Dias. Então passa por todo esse período. Nessa época, Jerusalém era dividida, metade de Jerusalém pertencia à Jordânia, metade pertencia a Israel. Onde está os nossos personagens é na Jordânia, na Jerusalém Oriental, onde se constitui o museu. E aí começa toda a história. Algo envolvente, divertido,
viagens para a cidade de Petra, que hoje é considerada a 8ª maravilha do mundo, viagens através de cavernas. É muito interessante, porque você não fica parado num apaixonado lugar só. eu já estou apaixonado pelo texto que você está dizendo aí. É verdade. Como é que foi pesquisar isso, Lucas? Você sair de 1955, quando chega realmente o historiador, o arqueólogo chega lá, coisa e tal, mas pesquisar também, voltar a 2000 anos e rebuscar toda essa história. Eu já tive, como eu faço história, eu já tinha uma paixão por essa história cristã. Então eu já tinha uma leitura de alguns livros. Então eu comecei a comprar, levantar livros desse período. E por meio dessa bibliografia, eu comecei a fazer um levantamento do período da época de Jesus. Comecei a fazer todo o panorama desse contexto histórico de Jesus, para assim poder dar respaldo para o meu pai escrever. Como também pegamos livros de personagens, pessoas que escreveram os manuscritos de Qumran, já que foi o escândalo do século, porque havia muita vaidade no meio. E tendo muita vaidade, um puxava o tapete do outro. Então teve alguns livros relatando como que era esse meio, como que era esse período de decodificação dos pergaminhos do Mar Morto. E por esses relatos também a gente fez a época da década de 55, da década de 50 e que é um 70. sentimento que quase nem chega, né, ao século XX, imagina, né? Porque sentimento de... Desculpa, porque